tinha. Então, eu estou fazendo o que já tinha lá no AVA, mas não sei exatamente o que vocês tinham combinado na segunda-feira, como eu não participei. Eu coloquei no AVA logo depois, está disponível no AVA. Será que eu não disponibilizei? Eu tenho certeza que disponibilizei sim no tópico 7. Que foi deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Eu não criei um banner específico. No tópico 7 tem 2 vídeos. Quais seria? Porque eu não estou nem conseguindo abrir direito, a internet está bem devagar hoje. É o vídeo do Quando Sinto Que Já Sei. Ele está no finalzinho do 7. Tá, peraí. Sim, o último. Encontrei ele aqui, sim. Já sei já sei do qual se trata, mas eu não assisti ele todo. Certo. Tranquilo, ele vai ficar aí disponível até finalizar o... Eu vou destacar ele aqui no ambiente. Enquanto o pessoal não chega, eu já estou destacando ele aqui para ficar um tópico livre, ficar mais fácil de achar. Olá, boa tarde. Chegou Érica. Tudo bom, Érica? Boa tarde, professor. Tudo bom? Tudo ótimo.
Estamos esperando o grupo chegar para a gente começar. Tá, Viu? tudo bem. Boa tarde. Sayonara chegou agora. Olá, boa tarde, tudo bom? Sayonara. Boa tarde, tudo bem? Bom, eu acho que já dá para a gente começar. Vocês conseguiram? Alguém assistiu ao filme? Eu consegui. Não, professor. Não? Eu consegui dar uma assistida. Ah, que bom. Eu faltei na segunda, eu precisei faltar, e de repente só pode ter passado algo que precisou assistir e tal, e eu não fiquei sabendo. Qual o nome do filme? Quanto sinto que já sei. O senhor pode digitar aí no chat, por favor? Posso? Ele está no AVA, você não está acessando o AVA, não? Tá no AVA, né? Não, eu olho. Está no tópico 7, eu vou botar aqui. Certo. Quanto sinto que já sei. Vou aprender a música. Marcelo, conseguiu assistir, Marcelo? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Consegui, professor. Na verdade, eu já tinha assistido, depois que eu me toquei, agora eu não lembro quando, mas já tinha assistido, mas é outra possibilidade, outra leitura, né? Claro. Que eu não tinha observado, que eu comecei a me atentar a partir das discussões que a gente está tendo aqui no curso, né? Foi legal. Fiz atividade. Daqui a pouco você divide com a gente, então. Certo. Mais alguém conseguiu assistir? Pronto. Podemos pensar em começar, né? Já temos aqui quase o grupo todo que tem participado. Está faltando a Érica, né? Bom, gente, a ideia é começar hoje com a leitura de vocês do filme, né? Com a produção de algo em alguma linguagem, como uma expressão que represente o filme. Eu acho que Marcelo e Sayonara foram os dois que conseguiram assistir. De qualquer forma, vai ficar o link disponível lá, e vocês podem gravar o link ou entrar no YouTube a partir do AVA, você pode também entrar no YouTube. Se colocar Quando Sinto Que Já Sei, aparece o filme
disponível. Quem gostaria de começar aqui apresentando o que produziu ou a experiência do filme, né? A ideia, e eu vou com vocês aqui relacionar com essa ideia que eu tenho trazido para vocês, que é a digitalização dos processos de ensino e os fenômenos que estão por trás, fenômenos sociotécnicos, sociais, políticos, econômicos e pedagógicos, tratamos mais principalmente dos pedagógicos, vinculados a um outro momento, o momento de sociedades pós-industriais, sociedades com conhecimento em rede, digitalizadas, cada vez mais. Esse cenário impacta em todas as áreas e a educação também é uma delas que tem impacto, né, nas relações, na forma de aprender, etc. Vamos lá. Quem gostaria de começar? Eu, como bom cavalheiro, Vai ceder, né? eu vou ceder a primeira participação a Sayonara, certo? Estão me vendo? Estamos. Ai, consegui colocar a câmera para funcionar. Tudo bom? Então, obrigada, viu, Marcelo? Não Bom, mais aqui, viu? bom, professor, eu também, assim como o Marcelo, já havia assistido a um documentário, né? Não é necessariamente um filme, mas é um documentário, só que também corroboro da fala dele no momento em que ele disse que é uma nova visão. É como você lê um livro, né? Às vezes você lê um livro em um determinado momento e você relê novamente em um outro momento, já tem um outro significado. Então, assim, eu agradeço demais, porque a sensação que me deu foi de encontro, de encontro com ideias que eu sempre tive, com práticas escolares que eu fazia e que eu sempre fui muito criticada. E eu nunca entendi, nunca consegui alinhar essas coisas de, assim, como é que ao mesmo tempo que os alunos gostam da prática, eu sou chamada a atenção pela parte da gestão da escola. Então, como é que eu alimento e eu faço dar certo o processo de protagonização do aluno, mas, ao mesmo tempo, eu sou cobrada, né, por professores e por coordenação, direção, para exercer outro tipo de prática, e aquilo que eu escolhi estava certo. Então, isso sempre gerou muita angústia. E eu sempre fui o tipo de pessoa que eu tenho que ter um fundamento para poder rebater aquilo que me criticam. Então, eu não conseguia me encontrar nessa nova realidade. Então, esse documentário, ele veio, na realidade, me esclarecer muita coisa. Então, foi um momento realmente de encontro, de perceber que, se eu pudesse resumir, o documentário, ele é feito com a fala de professores, de diretores, de pessoas da equipe pedagógica como um todo, que fazem parte, sujeitos das escolas, de algumas escolas, inclusive, que o professor já havia citado em outros momentos, e aí filmam essas escolas, inclusive a participação de alguns alunos, e de como que a escola trabalha. E os pontos que são, né, os elementos condutores do documentário, é justamente a proposta de uma nova forma de ensino para esse novo aluno do século XXI. E aí, cada escola vai mostrando como foi esse processo, né? Os professores e os diretores da equipe vai dando esses depoimentos de quais foram as ações, as práticas que eles começaram a fazer, que eles começaram a aplicar, o que é que foi dando certo. Vai demonstrando que não foi tudo de uma hora para outra, né? Mas que foram coisas gradativas e que os alunos foram realmente assimilando, foram gostando dessa nova prática. E isso foi dando certo. E aí eles começavam, né, a remodelar. Então, alguns pontos que foram muito, digamos assim, bem fortes o tempo todo no documentário, eu registrei, que foi a questão da liberdade, a palavra liberdade.
né? Mesmo ela não sendo dita liberdade, mas ela sempre estava intrínseca nos discursos, tanto dos alunos, quanto dos sujeitos envolvidos. E eu parei para refletir, poxa, nunca imaginei, né, a sala de aula como algo preso, né, para a criança e para o adolescente. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, por isso que assim, o documentário já me provocou muito. Né? Puxa, questão da liberdade é uma coisa que eu luto tanto, e eu não imaginei que meu aluno ficasse nessa condição de não ter liberdade por estar dentro de uma sala de aula. Mas as minhas práticas em sala de aula, por exemplo, elas já divergiam. Eu não gosto da sala de aula. Eu uso a sala de aula, mas eu trabalhei em algumas escolas grandes, né, que tinham espaços maiores, então eu sempre fazia aula de modo que a gente fosse para a quadra, fosse para o jardim, sabe? Mas eu tinha muito medo de fazer essas aulas, eu confesso, porque eu era chamada atenção às vezes. Então, assim, eu não imaginei o quão isso fosse significativo para o meu aluno. Eu fazia porque eu gostava. Tá? Eu não sei se está dando para entender. A minha visão era uma, né? E eu não imaginei que meu aluno fosse dar tanta importância para essa questão da liberdade. Então, foi um ponto que eles colocaram. E uma fala do senhor José Pacheco, que eu achei o máximo, quando ele diz assim, ele fala sobre a escola e ele diz assim, ela não tem suporte nem para o bom senso, quanto mais da ciência. Poxa, eu achei isso de uma sensatez, de uma provocação muito, muito engraçada, assim, poxa, caramba, a gente defende tanta ciência, a gente não para refletir, realmente a gente não tem bom senso em certas coisas, né? Então, essa fala me chamou assim, muita atenção. Outro elemento que eles falam bastante é a questão da colaboração. Isso eu achei muito bacana, porque, inclusive, recentemente eu estava conversando com um japonês, ele mora há muitos anos aqui no Brasil, em Sergipe, especificamente, mas ele traz muito a cultura dele, ele não consegue se desvincular, e ele sempre diz muito para mim que o problema maior dele desenvolver as coisas aqui em Sergipe é que ele não sabe trabalhar sozinho. Lá no Japão, ele tinha muito costume de trabalhar em colaboração. Ele fez tudo, a gente conversa, tudo a gente divide. Ele fez, aqui vocês trabalham muito sozinhos. E aí, assim, esse relato casou justamente com o que o cara estava falando lá sobre essa questão da colaboração, porque a sociedade é isso, viver é isso. Você não caminha sozinho. E eu sinto que nós estamos indo para um espaço muito egoísta, muito individualista. Cada vez mais tem sido assim. Então, não sei, eu acho que isso seria também o reflexo dessa escola que nós tivemos, dessa educação que está sendo propagada. E algo também que me chamou a atenção, que eles também falam bastante, a escola não está fazendo sentido para o aluno, né? E eles não usam isso no sentido de dizer assim, porque o meu modelo é o correto. Não, eles usam isso embasado em fatos. E eles demonstram muita questão de... existem tantos elementos que são colocados, índice de não sei o quê, nota de não sei o quê, número de não sei o quê. E a gente vive nessa busca incessante, e o que é que a gente vem tendo de resultado? Uma decadência, um fracasso, né, escolar, uma evasão escolar muito grande. Então, a escola realmente vem perdendo sentido. Eu, quando eu já dei aula para jovens e adultos, é o que eles mais fazem, né? Eu tô aqui para quê? Eu tô aqui para concluir o ensino médio e acabou. Então, você dá sentido para a escola e para aquele aluno, é difícil você fazer isso sozinha. É muito difícil. Então, assim, eu observei... Eu não vou falar muita coisa, tá, gente? Também, que é isso. Vou dividir com os meus colegas. Mas, assim, foram duas coisas que me chamaram muita atenção, né? Porque eu me senti muito, muito provocada mesmo. Como eu sempre lidei muito com a parte cognitiva, acho que somos obrigados a isso. Sim. De certa forma, mas isso barrava muito com o meu pensamento enquanto professora. Eu tenho esse pensamento realmente que o professor colocou, né, que é a utopia, mas eu não sabia disso.
né? É um processo de autoconhecimento. E que isso é impactante também na própria formação do professor, né? A gente nós somos advindos de uma estrutura do século XIX. Eu faço doutorado, eu estou terminando meu doutorado em educação na linha de História da Educação. Então, imagine para mim, eu entender todo o processo de construção da escola, como foi difícil, quantos conflitos, quantos embates tiveram para que nós tivéssemos uma escola seriada, que adotasse a frequência, né? O professor bem sabe toda essa estrutura da história. Então, foram vários conflitos, e para você chegar agora no momento de quebra de paradigmas, porque esse é o momento que a gente está passando, de tentar, pelo menos, modificar essa forma que foi construída ao longo da história. Então, você imagine para mim como isso foi impactante. Então, como isso recai também, e olhar, sobretudo, para mim enquanto professora, enquanto profissional, né, de repensar algumas atitudes quanto aos meus alunos. E, sobretudo, rever por que algumas atitudes minhas deram certo. E aí eu lembrei muito, numa fala, teve um aluno que, ele era o aluno mais... Nenhum professor gostava da escola. Sempre chamaram atenção e tal, mas eu gostava muito do aluno, eu gostava dele. E aí, o que aconteceu? Por gostar dele, eu resolvi me dedicar àquele aluno. E aquele aluno, simplesmente, ele mudou da água para o vinho. Ele era de um aluno super... não gostava de frequentar as aulas, de um aluno que não queria saber de escola, não queria saber, não respeitava ninguém. E aí eu comecei a conversar com ele, vi que os problemas dele iam além da escola, né? Ele tinha problemas pessoais e tal, e muita gente não valorizava o que ele falava. E aí eu comecei a dar importância para ele, né? O que ele falava, mandava a turma aplaudir o que ele dizia, e ele simplesmente, sabe, ele mudou da água para o vinho. E aí eu, novamente, fui chamada a atenção, porque o que eu tinha feito, eu tenho que saber o que, né, porque que eu tinha feito aquilo e tal. Então, assim, é até complicado. A gente fica até um pouco triste inicialmente, mas o menino realmente mudou muito. E aí, hoje eu entendo por quê, né? Porque eu dei voz a ele, certo? Então, assim, às vezes a gente pratica, mas a gente não entende o que está sendo feito. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de fazer por fazer, eu gosto de fazer e entender o que eu estou fazendo. Então, é por isso, professor, que eu agradeço, porque eu fui muito contemplada ao rever esse vídeo que eu vi quando eu fiz uma pós-graduação, e a disciplina era a disciplina EAD, então tem muito tempo isso, e o meu olhar realmente foi outro. E o questionamento, professor, claro, né, são vários, mas eu queria deixar um aqui que me gerou uma dúvida, que é como eu consigo alinhar as necessidades da BNCC, por exemplo, que é o que está em voga agora, né, os objetivos e tudo, a essa nova formatação, né? Eu fiquei preocupada como cumprir a legislação e, ao mesmo tempo, ter essa nova forma de aprendizagem, até porque isso é muito cobrado por parte dos pais, isso é muito cobrado por parte da sociedade, né? Então, eu fiquei angustiada com isso. Como é que a gente percebe? Eu sei que eles estão agindo dentro da lei, mas eu não consegui perceber isso, então provavelmente o Senhor possa me ajudar. Bom, eu vou ficar por aqui. Mas fiquem à vontade. Que bom, Sayonara. Obrigado pelo depoimento rico, e fico feliz em saber que o filme e o trabalho que a gente está fazendo aqui juntos tenha reverbere na sua prática pedagógica, na sua formação como professora. Uma das coisas que... Eu vou falar rapidamente, passo para vocês, pode ser? Só fazer uma observação, aí passo para vocês continuarem falando. Mas, em relação a BNCC, o que é obrigatório do currículo, lá, por exemplo, no projeto Âncora, que foi o que eu fiz o pós-doutorado e acompanhei durante uma semana, a gente viu um pouco o vídeo o início, né, do vídeo apresentando na segunda-feira aquelas características. O que eles fazem e o que está posto no projeto deles, pedagógico, é que essa BNCC, na época do vídeo, era o PCN,
mas hoje a BNCC, ela não é o ponto de partida, ela é o ponto de chegada. O ponto de partida é a comunidade e a criança. Então, tem um conceito, tem um princípio pedagógico nesse modelo que se chama personificação da aprendizagem. Uma aprendizagem personificada, ou seja, cada indivíduo faz um percurso diferente para chegar naquele conjunto de objetivos que estão definidos externamente, e não o contrário, como é o comum. Primeiro você tem os objetivos externos e no final seria supostamente a criança ou as crianças dentro de um projeto de formação, com determinadas características, conhecimentos e valores, né? É uma inversão dessa lógica. Então, eles mesmos não se dizem uma escola, por exemplo, nenhuma delas se dizem uma escola revolucionária, ou que vai transformar o que há de legal na universidade, na educação. Legal no sentido de legalidade, de leis. Né? Eles cumprem as leis, só que há muitas formas de cumprir a lei. Há muita forma, inclusive na própria LDB tem um artigo, se eu não me engano é o artigo 27, que ele vai apresentar, não me lembro exatamente se é esse o número, mas é que a educação brasileira pode ser por ciclo, por séries, por praticamente qualquer tipo de organização. Então, essa forma de organizar justificada traz essa inversão, por isso que os valores ficam à frente e os conteúdos em seguida, porque os valores são mais importantes que os conteúdos, que é com os valores que eu consigo trabalhar os conteúdos. Sem respeito, sem responsabilidade, sem autonomia, sem solidariedade, todos esses, sem afetividade, todos esses valores, se não acontecem, não se desenvolvem na comunidade, a aprendizagem daquilo que é o objetivo externo também está comprometido. Essa é uma das compreensões. Professor, quando puder, eu quero dar uma palavrinha. Fique à vontade, Érica. Seja ok. Apesar que eu não assisti a temática do filme proposto, eu até busquei aqui rapidinho um resumo aqui enquanto estava rolando a aula e ouvindo a Sayonara falar. E aí eu quero fazer um comentário, né, do que algumas coisas que ela falou, eu anotei aqui. Ela falou que a questão da colaboração, que é o que se espera, né, que haja. Mas, infelizmente, nós estamos inseridos numa sociedade individualista, né? E ela colocou também a questão da escola que não faz sentido. Aí vem aquela questão da aprendizagem significativa, que tem que significar realmente aquilo que o aluno está fazendo. Para que ele vai fazer aquilo para a vida? O que é que ele vai usar? Ele precisa que aquilo tenha sentido, ele possa realmente sentir, experimentar aquilo, não aquela coisa conteudista. E ela falou também a questão de números, né? Prova Brasil, prova de não sei o quê, é tudo conceito. Mas e aí? O aluno realmente ele teve um significado, ele realmente experimentou aquilo, ele está levando isso para a vida, né? Aí, assim, aproveitando essa questão da colaboração e de nós estarmos numa sociedade, infelizmente, totalmente individualista, eu vou partilhar uma experiência que eu tive precisamente ontem. Eu trabalho numa escola particular, acredito que isso não está fora da escola pública também, porque nós estamos numa sociedade que pensa da mesma forma, independente da classe social. Tem um recurso chamado Jamboard, não sei se é esse o nome, que é um quadro interativo. Eu vou digitar aqui o nome, quem quiser depois dar uma olhada. É um aplicativo do Google, né? É como se fosse cartolinas, eu até falo, olha, a cartolina, a tia vai pedir que vocês façam um mural, uma apresentação. Eu estava dando aula de espanhol para crianças do 4º ano, e eu falava sobre alimentos saudáveis e não saudáveis, em espanhol, para que eles aprendessem o vocabulário. E aí eu pedi que eles fizessem um mural, falando, né, colocando fotos de alimento saudável e não saudável, e ilustrasse, colocasse o nome e tal. E assim, o Jamboard, ele é uma atividade colaborativa. Por exemplo, em uma página, em uma cartolina,
pode 3, 4, 5 alunos fazerem o trabalho. Então, assim, na pandemia eu não pude mais fazer trabalho em grupo. Pode sim. O Jamboard é uma ferramenta que possibilita você colocar 5 alunos numa página, pedir que eles façam aquele trabalho e depois apresentar. Eu pedi que cada um ficasse em uma página, porque são pequenininhos, até eu explicar isso. Só que eles sabem que o coleguinha pode mexer na página do outro. O que aconteceu? Alguma criança, porque são crianças, pegou e colocou bigodinho na foto de uma menina que colocou lá, começou a riscar, a apagar. E aí, o que acontece? Muitos pais assistem às aulas. E aí, uma mãe imediatamente ligou para a escola, assim, praticamente me esculambou, né? E ela deveria pensar assim, é um recurso que minha filha está aprendendo, aconteceu isso com um coleguinha, com brincadeira, é uma criança, eu acho que deveria ter agido de outra forma e, tipo, meio que solicitou que não fosse mais feito aquilo. Resultado, simplesmente eu recebi uma mensagem da escola que não era mais para eu passar aquilo para os alunos. Ou seja, é para passar só o conteúdo do livro, porque não tem problema, eu não posso ousar em colocar alguma coisa, né? Não pode acontecer nada. Então, assim, eu fiquei muito chateada porque claro, as coisas erradas podem acontecer, mas a gente conversa, orienta, e aí o pessoal mandou mensagem, olha, professora, não aplique mais isso com os seus alunos. Mas aí, como insistente que eu sou, fiz só a demonstração e disse, olha, quem quiser faz isso sozinho, individual, quem quiser compartilhe seu link, só mostra, ninguém mexe e tal. E aí eu fui explicando. Então, foi mais uma prova, isso foi um exemplo recente, de tantos outros que eu já passei, de que, quando nós vamos partir para esse lado da colaboração, de partilhar os saberes, de cada um ir buscar, né, daquela questão da aula invertida também, aí ninguém aprende, o professor está fazendo errado, os pais, mete o cacete em cima, me desculpa a expressão, mas, se for fazer isso na escola pública, vai ter pai questionando também, vai ter aluno estranhando, porque estamos acostumados a essa metodologia, né? Enfim, era assim, esse desabafo até um pouco, pegando um pouco do que você colocou, né? A colaboração, ok, vamos tentar, né? Não vamos esmorecer no primeiro obstáculo, como aconteceu comigo, mas que a galera curte mesmo a vibe do cadeirinha, professor falando, quadro e livro, então vai ser bem, assim, um desafio grande para a gente meio que, né, mudar um pouco essa linha de pensamento. Sim, sim. Érica, seu depoimento é muito rico, obrigado por estar compartilhando com a gente, e eu digo o seguinte, uma coisa que tem comum também, né, pegando a linha de raciocínio de Sayonara, que ela traz o que é comum naquelas escolas, uma coisa, algo que é muito comum a todas elas, é que elas criaram um projeto coletivo com um objetivo muito claro, todas elas, transformar a escola numa comunidade de aprendizagem. Não num espaço de reprodução, mas num espaço de aprendizagem colaborativa, vamos chamar assim, mas o principal é essa comunidade de aprendizagem. Se você tivesse dentro de uma comunidade de aprendizagem, provavelmente, por todos os professores e a própria comunidade compreender ou estar em processo de compreensão dessas questões, inclusive os conflitos que podem ser consequência dessa mudança, você seria acolhido pela própria comunidade. Nosso trabalho é solitário nesse modelo de escola, que a gente está chamando aqui de tradicional, mas a gente pode chamar de escola moderna, para pegar um termo histórico. Escola moderna. A escola moderna do século XVIII, intensificada no século XIX, consolidada no século XX, no século XXI ela está tendo muito fracasso, muita evasão, muita dor, muita frustração, do lado dos alunos quanto do lado dos professores.
muitos professores estão adoecendo. Quando eu presto atenção, quando eu vejo os depoimentos nessas escolas que a gente viu e que eu fui visitar, a maioria delas eu fui visitar, a gente não vê relatos de professores adoecendo, muito pelo contrário. Porque a nossa profissão, que lida diretamente com a formação humana, com a transformação, né, com a humanização, né, que é o objeto nosso, né, a missão da escola está ligada a isso. Todas as outras questões são maneiras de entender como se chegar a essa humanização. Então, são projetos coletivos. Então, enquanto a gente ficar fazendo solitariamente, como o modelo tradicional, a escola moderna nos compele, mais difícil é que os outros, que não estão nesse movimento que você está, de criar, de pensar uma outra prática, que Sayonara também, e que eu acho que todos que estão aqui estão com esse desejo, os que não estão nesse movimento não vão compreender, vão se sentir ameaçados. Por isso que todas essas escolas se transformaram a partir de uma união, mas não é chamar para reclamar, nem para resolver problemas, é para tentar criar soluções também com a comunidade. Então, a comunidade, não só escolar, mas extraescolar, do Ribeirinha ao redor da escola, elas passam, e também para fora desses muros, passam a compor esse projeto. É um desafio para a gente conseguir não reproduzir na escola a violência que a gente já é submetido e que as crianças são submetidas e jovens na nossa sociedade. Então, eu considero que a construção desse projeto coletivo, e um projeto coletivo e compartilhado, é uma possibilidade muito rica da gente crescer e trazer parceiros para essas possibilidades que a gente está trabalhando aqui. Professor. Pois não, Camila? Inclusive, até eu fiquei pensando que até a questão da própria autonomia, que a gente, enquanto professor, a gente fala da autonomia como algo positivo, mas quando a gente compara a autonomia nessas escolas do documentário para a autonomia que a gente tem real, é uma distopia real, assim, na verdade, né? Porque não se encaixa. Inclusive, a autonomia que eu acreditava que eu tinha, entra nisso que a Érica também colocou, que na verdade é o que nos leva à solidão. Porque eu fico naquela, eu quero fazer algo diferente, mas os meus colegas não querem. Aí eu acredito que eu preciso fazer, eu faço sozinha. Aí eu fico com aquela ideia de que não, eu estou fazendo porque eu tenho a minha autonomia na minha sala de aula, eu sei, né, o que eu quero atingir de aprendizagem para os meninos, mas se o outro não quer fazer, tudo bem. Só que acaba que vira uma coxa de retalhos, né? Porque ninguém consegue fazer tudo muito bem feito se você esbarra no outro. Eu sou professora de biologia, então eu dependo de física, eu dependo de química, para conteúdos mesmo. Eu não estou nem levando em consideração a questão de responsabilidade, de solidariedade, que isso eu acredito que todas as disciplinas precisam ter. Mas a interdisciplinaridade na biologia é intrínseca a ela. E às vezes eu não consigo fazer certas coisas porque justamente a gente bate, né, de frente com algum colega, ou com a coordenação, ou com a direção, ou com a logística, ou com a falta de material, e a gente acaba deixando de fazer, né? E aí você vê esse documentário e você vê que às vezes você nem precisa de tanto, né? Se você tiver a participação efetiva, se você tiver a união e a colaboração, você consegue fazer com o que você está disponível, né? Então, acho que a gente poderia pensar também nessa questão, né? Com certeza, Camila. Para mim, essa transformação da escola numa comunidade de aprendizagem, ela é um dispositivo pedagógico muito rico, mas também muito difícil por conta do cenário de formação, das condições, da cultura escolar, da rotina escolar, dos hábitos que são criados.
há muito tempo dentro de uma rotina cotidiana do que é a escola, qual o papel do aluno, qual o papel do professor, qual o papel da comunidade. É uma ressignificação nesse modelo. E isso precisa ser coletivo para funcionar, né? Eu costumo dizer, e já ouvi de outros também, colegas, inclusive dito de outra forma, mas ninguém muda a escola sozinho. A gente não consegue mudar sozinho. Por quê? Porque é um espaço, por natureza, social, é uma micro-sociedade. A gente pode encarar essa micro-sociedade como um quartel, como um presídio, como um amontoado de pessoas, ou como um espaço de transmissão de informação, ou como uma comunidade de aprendizagem. Aí é que está. Nossa legislação ainda está completamente aberta a essas possibilidades, não foi mudada. A gente tem condições de fazer, e tem escolas que, com pouquíssimo, começaram a fazer esse processo e atraíram alunos e atraíram professores que tinham interesses comuns em realizar aquilo. Tem várias dessas escolas, eu quero mostrar 3 que aconteceram isso, que eu conheci essas 3, além do projeto Âncora. Eu queria mostrar para vocês ainda hoje em alguns trechos de vídeos, para a gente ampliar. 2 delas estão no vídeo, no filme, quando sinto que já sei. E uma não está no filme, né? São 3 escolas. Espero que dê tempo. Então, muito rico o depoimento de todos vocês. Sayonara, Camila e Érica. E estou aqui aberto para ouvir os outros também, que porventura tenham visto o filme e tenham realizado uma análise crítica. Marcelo, professor, posso falar? E aí, Marcelo? Manuela ou Marcelo? Marcelo, vai ser... Mais uma vez, a minha vez para Manuela. Pronto. Obrigada. Então, eu fiquei encantada, né, com o documentário, não conhecia. E, assim, em muitas salas eu me vi. E, assim, parece que passou um filme, muitas situações. E, assim, quando a gente tenta fazer algo diferente, né, são vários entraves. A começar pela comunidade. Se você faz uma pintura, suja a farda do aluno, no outro dia a mãe já vai na porta da escola esculhambar com a professora, porque quer uma farda nova. Então, eu já me deparei com isso. Eu lembro que na primeira escola pública que eu trabalhei, era uma turma, assim, com uma deficiência enorme de aprendizagem, os meninos com muita dificuldade. Uma distorção idade séria, elevada. E aí eu pedi à diretora para passar revisão, uma folha, para eles não perderem tempo copiando, porque a aluno copista, sinceramente, você perde muito tempo ali, né? E aí a diretora chegou para mim e disse: não, professora, você está mal acostumada na escola particular, porque ela sabia que eu tinha vindo da escola particular, tinha sido meu primeiro concurso. Aí ela disse: não, você está muito mal acostumada, aqui tem que escolher ou folha para revisão ou folha para prova, você quer o quê? Aí eu já fiquei assim, meu Deus do céu, juro. Então, tudo que você faz assim de diferente, você vai vendo que as pessoas olham com desconfiança, a começar pelos funcionários da escola. Se você faz uma pintura, os meninos acabaram sujando a pia do banheiro, tá tudo lá sujo. Uma vez eu gosto de trabalhar com sequência didática, aí eu trabalhei com paradidático, sanduíche da maricota uma vez. Aí eu levei tudo para os meninos fazerem sanduíche. Para mim, Ave Maria, eu me senti realizada. Escutar falar que nunca tinha comido um sanduíche daquele com tantas opções. Eu fiquei, para mim ali eu já ganhei meu dia, né? Só que aí o povo da escola fica, sim, o dia todo vai ser só isso, só nesse livro, e a gente ali fazendo a receita, trabalhando matemática, produzindo texto coletivo, numa cartolina, tudo, mas mesmo assim você já escuta, né? E essa sujeira? Aí as merendeiras dizem logo, né? O povo da limpeza. E essa sujeira? Vixe, essa professora inventa, viu? Nunca vi uma coisa dessa. Então, assim, a gente fica assim um pouco desmotivada, né? Agora é porque eu sou insistente. Brasileiro existe tudo. É um inventa sem fim. A gente ouve muito isso, né? São os professores inventores, né? Estamos criando, aí, né? Coisas. Essa é a pedagogia, já vem a pedagoga do amor, escuto muito isso. Lá vem a lunática, lá vem a pedagoga do amor.
Aí, assim, algumas palavras me chamaram muita atenção no depoimento. E como eu gosto de transformar, assim, alguns conteúdos em poesia, em poema, eu fiz um pequeno poema sobre o documentário. Está me ouvindo, professor? Estou sim, muito Sim, bem. queremos ouvir. Queremos ouvir esse poema. Olha, por favor, me desculpem, viu? Escola Sem Muros. Projetos inovadores. Acabei de encontrar. A escola dos meus sonhos, bem pertinho pode estar. O aluno com direito à fala, a abordagem colaborativa, o respeito à individualidade, a aprendizagem significativa. Uma escola prazerosa, buscando novas possibilidades, com princípios norteadores de autonomia e liberdade. Acreditar sempre é possível, fazer diferente na educação. Parceria com a comunidade em seu processo de transformação. Show! Parabéns. Vergonha. Você fez um. Porque uma coisa é com meus alunos, né? E outra coisa é aqui no curso, né? Com doutores, mestres. Ótimo, ótimo. Você fez uma poesia que apresenta os princípios dessas teorias pedagógicas das escolas que a gente assiste ao filme, né? Muito bacana. Você trouxe elementos que são elementos fundamentais e que, como o Sayonara apresentou também, são comuns a todas elas, né? Bem Professor, Oi. Só uma coisa que me veio aqui agora, a questão, eu acho que aquela aula lá no início, que está no AVA, que o senhor disponibilizou, de Marilene Chauí, que ela coloca falando justamente da situação, da relação da nossa sociedade, né? Então, se a gente enxergar a escola como uma mini sociedade, com os parâmetros, né, que Marilene Chauí colocou, a gente tem uma sociedade violenta, e a gente reprime tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que foge ao padrão. E, infelizmente, a gente que quer mudança ainda foge o padrão. Parece que não, né? A gente se encontra assim nos eventos, né? Nos cursos, e parece que a gente fala a mesma coisa, parece que a gente tem a mesma voz. Mas quando a gente vai na prática, infelizmente não é. Parece que quem quer a mudança ainda é minoria. Então, não tenho dúvida. Camila, né, então, por isso que eu digo, ainda é a minoria, mas a gente precisa, ao transformar a escola numa possibilidade de ser uma comunidade de aprendizagem, a gente pegar essas pessoas que não estão nesse movimento e trazer para o movimento. Apresentá-las, por exemplo, no início eu ficava, quando eu trabalhava assim na educação básica, e era chamado também de lunático, até na universidade eu sou ainda por alguns colegas meus chamados, né? Diz, ali não leve a sério, não, diz para os alunos às vezes. E os alunos vêm dizer para mim, eu fui falar que gostei de sua aula, professor, e a professora disse, olha, nem se preocupe, ali é maluco. Aí vem me falar, eu digo, que bom, adorei, eu adoro ser maluco, eu não gosto de ser normal. Aí eu levo na brincadeira. E de vez em quando eu chamo essa galera, quando é possível, né? Porque tem alguns que não aceitam mesmo, mas eu chamo para ver, vem aqui visualizar o trabalho que eu estou fazendo. Quem sabe a gente cria uma parceria. Às vezes a gente consegue parceiros, às vezes não. Depende, mas quanto mais parceiros tivermos na escola, quanto mais pessoas se sentirem no desejo de fazer esse movimento, mais interessante pode ficar para todos que desejam. Mesmo sendo minoria, a gente pode aumentar. Agora, a gente precisa ser flexível. Assim como o outro que chega também precisa ter algumas qualidades, como flexibilidade. Érica, desculpe, eu acabei interrompendo, você queria falar mais alguma coisa? Desculpe, porque você falou uma coisa interessante, aí eu quis falar. Não, foi só isso mesmo. Mas veio também uma coisinha agora sobre essa questão de nós sermos loucos. Sempre eu fico recebendo, né, mensagens dos grupos, da direção, né? Gente, motive o aluno, aulas mais criativas, aulas mais dinâmicas, para o aluno não cair fora, não ficar desmotivado, né? Porque se já era difícil presencial, imagine agora. É assim, aquela pressão para a gente fazer inovação. Aí, tipo, quando a gente faz, aí, pá, cortam a gente. É assim, é muito
muito difícil, é muito até contraditório, né, dos gestores, pedir para a gente fazer algo que depois vem esse entrave, né, a gente vai fazer, os meninos gostam, e eu me realizo, né, ontem mesmo, muitas crianças, tia, eu estou fazendo isso, faça assim, e o menino foi fazendo, né, por conta de uma pontualidade, aí eu recebo uma mensagem que era para parar, não era mais para aplicar isso, foi assim, pare agora, mas aí eu insisti, só que mudei a metodologia, ao invés de ser colaborativa a atividade, eu coloquei individual, né? Porque aí cada um fazia o seu, sem o risco de alguém interferir, né? E aí não recebi reclamação pelo fato de eu ter insistido, mas eu não, assim, não vou desistir, não. Vou procurar mais coisas para colocar. Agora, Érica, nessa sua fala, é que a gente consegue observar bem, enxergar justamente o controle e a repressão que Marilene Chaui fala. Na verdade, essa questão da sociedade violenta não é só o bater, não é só a violência física, é esse controle, né, que a gente tem, esse autoritarismo, né? Alguém tem que mandar, a gente que tem que obedecer e ficar ali no samba, né, sem saber exatamente para que lado vai, né, se é para ser criativo, se não é para ser criativo, entendeu? Mas, na verdade, o cerne, pelo que eu percebo, é simplesmente o controle, tanto dos professores como dos alunos. Agora, Camila, se você é concursada da escola, ou se mesmo não sendo, em tese, você estando numa escola pública, você tem autonomia. E o gestor, a gestora, não tem o poder que discursa que tem sobre os professores. Isso é um fato. Não tem mesmo, não. Não tem poder de dizer o que você vai fazer ou não. Agora, o que eu sempre digo aos professores, que é o que eu sempre fiz, quando eu vou fazer algo que é diferente daquela comunidade e daquele costume, daquele hábito, daquela cultura escolar, eu sistematizo tudo, oficializo tudo, fundamento teoricamente, fundamento os resultados, e ninguém pode me dizer nada, porque eu tenho documentos fundamentados. E eu tenho autonomia de casa, eu tenho autonomia da sala de aula, eu tenho autonomia. E eu posso, inclusive, questionar por que os outros não fazem isso, já que nós temos, dentro da fundamentação, por exemplo, nossa legislação, os sistemas públicos de ensino devem ser gerenciados, né, administrados por meio da democracia. A democracia está na Constituição, está na LDB. Um gestor ou uma gestora autoritária, ela não tem autoridade sobre mim. Ela só tem autoridade se eu quiser, ela ou ele. Se eu permitir. Eu concordo. Inclusive, na minha escola... Pode ser uma coisa difícil, mas preste atenção que uma aluna minha, desculpe, Camila, uma aluna ex-aluna que fez graduação, TCC, mestrado comigo e foi concursada na rede pública de ensino de Aracaju. E quando ela entrou na escola, a gestora disse que ela era obrigada, junto com os alunos dela, todos os dias, a rezar o Pai Nosso antes de ir para a sala e hastear as bandeiras, a bandeira do Brasil. Ela ficou assustada com essa informação, e na época estava fazendo mestrado comigo, e chegou, né, dizendo que teve uma discussão com a diretora, e disse o que eu sempre digo para os meus alunos. Quando chegarem para você com uma norma ou uma lei, de onde está escrita? Eu quero saber onde está escrita e quem validou essa norma ou essa lei. Senão, ela não é lei para mim. Se não está escrita, não é lei. Se não está escrita, não é norma. Então, precisa estar escrita. Mas precisa também estar validada, porque não sou eu que mando em todo mundo. Eu tenho um conselho de escola, eu tenho outras instâncias colegiadas, tem que ter na escola, inclusive, por lei, tem que ter, e a gente negligencia. Então, quando a gente conhece e faz o fundamento, pode vir, o problema que for, pode vir até o pai, como já vieram quando eu era da educação básica. Eu chego e mostro aqui o projeto, ó, vou explicar para você como é que funciona. Alguns pais ainda dizem, pô, interessante, eu nem pensava que era isso, pensava que era outra coisa, pelo que o meu filho me disse, ou pelo que me disseram. Então, a gente precisa fundamentar, ter uma base
teórica, científica e prática, justificar aquela prática. Não tem gestor, não tem secretário de educação. Se seu trabalho estiver dando resultado, não tem secretário de educação que crie problema para você. Se ele criar, você chama o Conselho Tutelar, Ministério Público, um monte de gente aí tá doido para trabalhar, tá doido para fazer alguma coisa. Não, eu queria só confirmar que, assim, na minha escola, é exatamente assim. Até tentam, né? Já se passaram alguns, coincidentemente, mulheres, todas diretoras, mas, mesmo que tente ser autoritário, não consegue. Porque, inclusive, se você chegar em qualquer lugar da secretaria, da DR8, né, até do próprio Sintese, falar o nome da minha escola, as pessoas já te olham com a cara meio feia, porque sabem que todo mundo é briguento. Sim. Entendeu? Já é meio assim. Agora, só Camila, que aí a gente esbarra naquela questão da autonomia. Cada um pode fazer o que quer e nem sempre trabalha junto. Não. É outro problema. Autonomia, gente, não é fazer o que quer. É isso que a gente precisa levar para criar uma comunidade de aprendizagem, a gente precisa estudar o que é uma comunidade de aprendizagem. Se eu vou estudar muito mais. Se eu for realizar agora, eu vou estudar mais do que eu já estudei para melhorar as possibilidades de criação. A mesma coisa é o conceito de autonomia. Você não é autônomo, ninguém é autônomo sozinho, por exemplo. Você só é autônomo em relação a. Então, autonomia é uma construção que tem outros valores que estão próximos também desse conceito de autonomia. E autonomia não é fazer, assim como anarquia não é, autonomia também não é fazer o que quer, não é uma sociedade sem regras, não é um caos. A questão é como que a gente, num processo coletivo, colaborativo, em uma comunidade, cria normas ou não cria normas. Essa é uma outra questão. Agora, me perdoem, mas Marcelo já foi super gentil, cavalheiro. Agora, vamos dar uma voz para Marcelo, para a gente ouvir Marcelo. Vocês concordam, meninas? Não é? Sim. Isso foi quase uma hora, né, professor, para falar. Poxa! Vamos lá. Vamos lá, Marcelo. Eu tinha anotado algumas coisas aqui, mas diante das falas, eu tive que mudar a ordem, e agora estou sem ordem, e principalmente devido a Érica. Né? Que bom que você está sem ordem. É um bom princípio. Érica, eu vou começar pontuando algumas coisas, depois, professor, da nossa conversa, e depois eu entro na minha percepção sobre o filme e apresento um materialzinho que eu criei. Olha, esse seu episódio, lamentável, espero que nunca mais ocorra, mas ele não é incomum. Comigo já aconteceu coisas piores, que eu não posso nem narrar, entendeu? Inclusive com pais e alunos. Só para, não vou dizer escola, mas para você ter uma ideia, eu fui questionado de forma bastante violenta por 4 pais de alunos, enquanto dava minha aula, incentivado por uma diretora, para você ter uma ideia. A consequência de atitudes que a gente tem que lidar. Marcelo, eu posso só fazer um adendo rápido, que eu esqueci, para dar o fechamento àquela história, que eu acho que toda história precisa disso. A aluna disse que precisava da lei. Não existe uma lei municipal e nunca existiu obrigando nem a rezar, nem a instituir, nem a levantar a bandeira. E aí ela me perguntou o que é que eu faço enquanto eles fazem, que a gente não vai fazer. Essa é uma atividade autoritária, imposta, existem outras religiões, então vamos fazer de todas, não só das cristãs, foi uma reivindicação dela. Eu fiquei muito feliz, porque eu fui um dos professores formadores e ela defendeu isso. E já que não tinha norma e não tinha lei, ela tinha que arrumar alguma coisa para fazer naquele momento. Aí eu disse a ela, vai brincar de aprender. É uma coisa que a gente já usou aqui, você aprendeu no curso comigo, eu fiz várias oficinas, brincar de aprender. Pegue e vá brincar de aprender com eles. Então, não é meia hora de brincar de aprender. Com o quê? Com literatura, com música, com poesia, com arte, com o que eles trouxerem. Pode ser, inclusive, um salmo, se for assim, o desejo de um aluno. Não tem problema. Mas
que tenha essa diversidade e que seja realizado brincando, que seja uma aprendizagem brincante, que eu chamo de brincante, né, uma aprendizagem brincante. Então, foi assim que ela resolveu, enquanto ela ficou lá, depois pediu exoneração, hoje mora em Belo Horizonte, e está numa escola Waldorf, foi uma escola que ela procurou, foi contratada e foi para lá, trabalhar numa escola que é considerada inovadora em BH. Né? Então, só para fechar. Legal. Celando. Érica, eu sou funcionário, eu sou concursado do Estado e do município. E há uns 20 anos, 18 anos, quando eu comecei a minha saga para fazer concurso, comecei a ler algumas coisas. E adivinha quem eu pego? Felipe Perrinot, né? Famoso livro da moda, 10 competências para ensinar. Exato. Não é isso, professor? Perfeito. Érica, cada competência que ele listava, eu baixava a minha cabeça, é como se fosse um tapa na minha cara. E cada vez mais eu me sentia angustiado, e cada vez mais eu me sentia um nada, um professor que fazia tudo errado. Eu já estava impaciente, mas eu tinha que ler essa obra, muito boa. E aí, no final, lá nas últimas páginas, se não me engano, ele faz o seguinte: olha, professor, o senhor é humano. Se der para fazer, faça. Nunca desista de fazer. Mas lembre-se, você é humano e, como todo humano, é passível de falhas. E a sua profissão tem algumas características que elas são complexas. Então, acalme-se. Pronto, para mim foi fantástico aquele conselho dele. Posteriormente, fui ler outro cara, dentre outros, eu fui ler o Manuel Castelli, né? Que era minha... Manuel Castro. Isso, não sei a pronúncia realmente, não. Não, mas a gente fala português, é isso mesmo. A sociedade em redes, né? Eu querendo entender, para entender meu aluno, para entender minha escola, tal, grandes mudanças. Lá pelas tantas, se não me falha a memória, ele disse o seguinte: ó, façam, se for possível, mas é difícil. E, às vezes, é necessário recuar. Ele disse lá em uma obra. Eu vou procurar o que é. E aí eu me pego lendo também a Antônio Zabala, Prática Educativa. Sim. Faça, mas dentro das suas possibilidades, e lute. Por fim, na minha dissertação de mestrado no Prof. História, eu vou ler dois americanos que conseguiram sintetizar, eles não criaram, dentro das metodologias ativas, a sala de aula invertida. Dois americanos que conseguiram. E aí eu fui ler esse livro, e são dois autores, e lá pelas tantas eles dizem o seguinte: cara, é o seguinte, o pai do aluno veio me bater. Aliás, o aluno veio me bater, partiu para cima de mim, porque eu estava dando uma aula diferenciada. E eu vou dizer mais: quando eu comecei a aplicar essa metodologia da sala de aula invertida, pais tiraram alunos da escola. Sim. Pais tiraram alunos da escola. Isso aconteceu, ele narra isso aí. E como é que aconteceu a reviravolta? Ele disse que acreditou naquilo que estava fazendo, que era o correto, e começou a receber apoio, o quê? De outras pessoas, né? Da comunidade, né? Da direção da escola, que acreditou no projeto, comprou a briga, e depois de 2 anos tentando, a escola foi um sucesso tremendo. A metodologia deles, da sala de aula invertida, até hoje a gente começa a conhecer e a se espalhar pelo mundo. O que eu quero falar, Érica? Infelizmente, aquilo que o professor falou aqui, nós já chegamos à conclusão, a escola está inserida em a sociedade é violenta, ela é violenta, a nossa sociedade é violenta, a violência não só física, mas a violência simbólica, ela reproduz, de certa forma, ou ela quer que a escola, né, essa sociedade quer que a escola reproduza essa violência, e junto com ela as diferenças, desigualdades, e aquele elemento que não se enquadra como professor que quer fazer um pouco diferente, ele simplesmente ele vai ser, de alguma forma, em algum momento, ele vai se questionar. Ele vai se questionar. E há diversas armadilhas para que isso ocorra, né? Desde a engenharia,
desses decretos, etc. e tal, até a questão moral, a questão de incompreensão, a intolerância. Porque, na minha perspectiva, o que aconteceu com você, Érica, uma intolerância, uma ignorância tremenda, uma violência tremenda, mas que, para mim, não é surpresa. Não porque eu já sofri, mas, assim, porque a gente sabe os riscos que passam. Eu trabalho na rede estadual, meu canal é o WhatsApp, certo? E, às vezes, o Meet. Quando eu vou para o WhatsApp, quando eu vou para o Meet, eu tenho um cuidado tremendo. Eu deixo bem claro, olha, vocês só acessem a sala de aula do Meet se tiver autorização dos pais ou responsáveis. E aí eu já divido essa minha responsabilidade com eles para que eles possam acompanhar. Mas, de maneira alguma, nós estamos livres de surpresa na própria discussão da sala de aula. Quando não existia essa pandemia, quando nós não quando nós não estávamos usando tantas tecnologias, na sala de aula acontecia imprevistos. De vez em quando um aluno dava um tapa no outro, né, xingava, coisa e tal. Então, a gente já sabia lidar com isso. Só que agora é diferente, no sentido de fica mais, pode se gravar, etc. e tal. Mas cabia, se não fosse uma sociedade que tivesse um olhar preconceituoso, um olhar discriminatório, um olhar menor sobre o professor, certamente essa mãe, ela refletiria sobre o que acontecia na sua aula. Ela teria pelo menos um bom senso de observar que é coisa de criança, e até se fosse um adulto, poderia ser um momento, sei lá, uma doideira que bateu na cabeça do jovem, do adulto, naquele momento. Ela poderia ponderar. E tem mais, a própria direção da escola, independente que seja particular ou pública, ela poderia ter tato para isso, ela poderia ter com experiência, mas o que vale é a voz daquele que paga, né? Porque o professor está aí aos montes, e o cliente tem que conservar o cliente. Também tem isso. Então, dentro daquela lógica da escola que reproduz. Bom, não sei se lhe tranquilizei ou lhe amedrontei, Érica, mas, para mim, eu estou tranquilo. Aí, como o professor fala, desde quando eu fundamente meu projeto, minha aula, que eu não esteja fazendo algo legal, que eu tenha base, eu faço. Agora, eu faço sabendo que eu vou encontrar o quê? Resistência até dentro da minha escola, até com os meus colegas. Uma certa altura, um colega meu me questionou, e de forma documental, que eu não conseguia atingir um aluno no sentido da aprendizagem da aluna. Pessoal, tem 30, 40 alunos em uma sala de aula. É possível que você não consiga atingir todos da forma adequada. Então, cabe Sem também... eu apertei aqui isso aí, eu até ia responder a você, Marcelo. Então, de certa forma, eu estou tranquila, porque, assim, sabe aquela história da árvore que leva a pedrada? Toda reunião da escola, aí pontua-se os erros para tentar melhorar, né? Enfim. E aí, só que, assim, pelo menos eles não citam nomes, falam lá o que aconteceu, do episódio. E sabe aquela coisa que eu vejo que é tudo pá para mim? Só que aquela coisa, eu meio que sempre estou dando minha cara para bater para que as coisas funcionem depois. É tanto que a gente vê, pelo menos eu vejo depois outros professores, né, até outras situações acontecendo de acordo com a experiência já que eu já tive, né? Então, apesar que é uma escola particular, ainda bem eu estou lá já há 10 anos, então eu acredito que faz parte, apesar, né, da fala autoritária deles, olha, a mãe ligou, não faça mais. Mas eu acredito que eles confiam no meu trabalho, né? Mas, infelizmente, nós temos clientes, né? Os pais que são bem intransigentes, né? Que, como você falou, poxa, coisa de criança. O menino riscou, fez um bigodinho no colega, coisa de criança. Aí, olha, o colega, né, devia relevar, não precisava ligar para a escola, fazer a reclamação que fez comigo, e depois vir todo mundo. Aí, gente, eu estava dando aula, me desestabilizou, porque recebo mensagem no WhatsApp da coordenação reclamando porque o que eu tinha feito na sala online anterior tinha dado errado.
E aí, como eu fico? Meu psicológico para as outras aulas, né? Então, eu tive que me recompor e pensar numa nova estratégia, que foi, porque por eles eu não ensinava mais para os outros, que foi continuar ensinando, só que de uma maneira diferente, de uma maneira que fosse, como eu posso dizer, contemplar, né, as pessoas como eles queriam. Tudo individual, cada um no seu quadrado, para ninguém mexer no outro, porque senão dá raivinha, né? Aí tem que ser assim. Mas obrigada por sua fala também, Marcelo. Ok. E pegando o gancho do professor, né? Professor, é isso. É isso. Então, eu tenho que fundamentar as minhas práticas, até legalmente. Eu tenho que fazer meu projeto, está aqui a lei, está aqui a BNCC, está aqui o que você imaginar, o ECA, está aqui no meu projeto. Eu apresentei à escola, a escola aceitou. Né? A escola tem consciência, e o conselho de classe tem consciência. Então, eu vou colocar meu projeto em prática, porque ele está amparado legalmente. Ele tem que estar amparado legalmente. E a diretora disse, não faça por isso, porque fulano disse, não tem a DEA, disse, prove, traga a lei, traga o decreto, não pode colocar pontinho no lugar de P. Tá bom, então eu quero a legislação que me diga que não pode colocar pontinho no lugar de P. E se ela é legítima, né? E se ela tem legitimidade. De repente, um técnico chegou lá e disse, olha, nenhum professor pode colocar pontinho no lugar de P. Mas esse técnico, ele tem autonomia para fazer isso? Então, são essas questões. E uma outra questão também, Érica, já puxando um pouco para a atividade, para o que eu vou comentar sobre o documentário, professor e os demais, nós estamos tratando de processo de digitalização. Então, bastante complexo, como o senhor já colocou. Então, assim, a gente tem que estar preparado, e é bem fundamentado. Algo complexo e as leituras são pesadas. Só para ter um exemplo aqui. Assim, tem um livro aqui, esse aqui, que não dá para vocês verem, mas Nascidos na Era Digital. Isso aqui está nas escolas públicas, empoeirando. Muitos professores não leem. Então, fundamental para a gente que está agora, né, nesse sistema de ensino. O autor. Oi? Ele é John Palfrey. São dois autores. Eu não sei exatamente. O Papert? Deve ser isso aqui, Nascidos na Era Digital. Aquela ideia de nativo digital e imigrante digital. Ele trabalha muito bem, pode nos ajudar. E assim, quando eu utilizo o WhatsApp, o Meet, eu penso nele, eu penso nos meus alunos na prática, nos meus alunos, aquele de carne e osso na minha comunidade, mas também penso em embasamento teórico, para eu discutir com as pessoas que acham que o meu procedimento nas redes sociais, no ensino remoto não está sendo adequado. Tem outro que é fundamental, eu estou mostrando, só vou mostrar, redes, liberdades e controle. Quando eu utilizo o Google na sala de aula, eu sei de onde eu estou falando. Eu tenho que saber o que está por trás disso. Quando meus alunos trabalham utilizando as redes sociais, a internet, eu tenho que saber o que está por trás disso aí. Como o professor falou, nós estamos discutindo processos na perspectiva do pedagógico, mas também tem um político. Professor, técnico social. Exatamente, então eu gosto muito. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E o que a gente está fazendo, assim, eu estou achando fantástico esse momento. Professor, talvez soe, já que o senhor está tão acostumado, soe como um lamento. Eu não estou me lamentando, eu não vejo lamento dos meus colegas aqui, de Érica, de Sayonara, dos demais, não vejo. Eu vejo o seguinte, a gente trocando ideias e fortalecendo o nosso conhecimento e ampliando. Para os que estão de fora, acham que a gente está chorando, né? Mas não é bem assim. Faz parte da nossa profissão se debruçar sobre as questões referentes aos processos educativos que são complexos. Bom, feito isso, eu anotei, eu anotei 4 pontos do documentário, não fui tão
tão fiel a Sayonara que ela disse até quem falou. Mas eu anotei algumas frases. A primeira é muitas ideias e poucas práticas. É uma escola de muitas ideias e poucas práticas. Ora, e no tempo da internet, no tempo de hoje que você abre, os caras inventam tanto, você tem tutorial para tudo, muitas ideias, muitas, né? Mas a prática, ir lá, como acontece na escola, na sala de aula, junto com o aluno, né? Como é que acontece? Não desmerecendo a teoria, ela é fundamental, é essencial, mas, de fato, são muitas ideias e poucas práticas. É uma direção que diz uma coisa numa reunião de professor, numa reunião pedagógica, e, na prática, ela faz outra. A coordenação faz outra. E quer que o professor também faça outra. Porque as ideias são bonitas no grupo quando a gente está discutindo na reunião pedagógica. Quando a gente vai aplicar, aí é outra coisa. Esse tipo de escola, a gente tem que combater. Escola prazerosa, tem que ser isso. Dói. Cadê Sayonara? Ela está por aí. Dói, mas é só do cognitivo, é complicado. Eu também, eu ia e ainda vou por isso, mas o ser humano, ele necessita de prazer. Ele sente, ele de todas as formas. Então, por que a minha aula tem que ser tão difícil, tão maçante? Eu tenho que, também não vou me transformar em palhaço também, que aí vou fugir do meu propósito educativo. Mas por que tem que ser assim? E quando ele diz é chata, porque é chata mesmo. É chata mesmo. E tem que ver o que está chato. Né? A gente tem que. Aí é o que eu acho que é que falou, ou foi Sayonara, sei lá, nós estamos falando, dar voz ao outro. Eu tenho que aprender a dar voz ao outro. Eu tenho que pegar meu conhecimento lá de introdução à antropologia há 25 anos atrás no banco da universidade e saber o que é etnocentrismo e saber o que é, além de trabalhar com essa ideia de etnocentrismo e combater o etnocentrismo, eu tenho que trabalhar esse relativismo, eu tenho que trabalhar uma série de conceitos que me abram para o outro. Ô, Marcelo, eu chamo isso que você está falando, nessa pedagogia que a gente está discutindo aqui, de escolas acolhedoras. São escolas que acolhem o outro, não apenas físico, mas as ideias, o afeto, o que quer e deseja aprender e conhecer. É uma escola que acolhe. Acolhe para quê? Para que o próprio ser possa se desenvolver. No caminho dele, não no meu caminho. Não no caminho que eu quero que ele trilhe, mas no caminho que ele mesmo vai aprender a construir. Então, são escolas que acolhem para que cada um possa criar o seu caminho. É uma potência para mim. Perfeito. E essa ideia de escola acolhedora, a gente está trabalhando também com o protagonismo do aluno, interessante, e eu sou muito observador. O cara que é da história não tem que fazer, ficar observando o povo, né, para depois falar mal. Né? Não sei por quê. Mas, assim, não uma só, algumas escolas que eu já passei, outras que eu tenho conhecimento, a ideia de acolher o aluno é perfeita. E o professor? Né? E o professor? Você tem escolas que os alunos têm ar-condicionado na sala de aula, tem bebedouro, né? Você vai para a sala de algumas escolas, parece, professor, um depósito. Sim. Um depósito, que joga os professores sem condições. Então, a escola tem que acolher a todos. Acolher aluno, acolher professor, acolher funcionário. A escola tem que ser um ambiente prazeroso para todos, né? O outro ponto, terceiro, educação não se faz para a cidadania, mas na cidadania. Aí me matou, rapaz. Que quando eu pensava no meu projeto, dizia assim, olha, tal, para desenvolver a cidadania. Eu, caramba, para desenvolver a cidadania. Aí a gente assiste um vídeo, o cara vem, não, meu irmão, a escola está sendo feita aqui, na cidadania que nós temos. Se você acha que essa cidadania não é cidadania, então seu projeto tem que caminhar para isso. Ele tem que fazer, ele tem que refletir isso, ele tem que mudar isso. Né? Então, a escola pode ser a sociedade, pode trabalhar com a ideia da escola que reproduz, mas você não pode aceitar isso. Você pode caminhar ao contrário. Então, eu vou repensar, quando eu fazer meus projetinhos, e colocar
tal, para desenvolver a cidadania no aluno. Já vou mudar isso aí. Não, peraí. Sabe o que é que está implícito nessa fala dele para mim? É justamente que aprender cidadania no discurso não é possível. Ela só é possível aprender cidadania estando em processo de se tornar um cidadão. Para se tornar um cidadão, eu preciso me preocupar com as questões da comunidade na qual eu estou inserido. Eu preciso agir politicamente dentro daquela comunidade. Senão, eu apenas aprendo para. Aprender para não muda. Aí pega, né? Aprender para não muda. O que muda é aprender na cidadania. Aí muda, modifica a nossa cultura e nossos hábitos. O discurso, você aprende o conceito, você memoriza o significado, mas você não realiza ele no ato pedagógico. Essas escolas buscam projetos e práticas que essa cidadania seja realizada. Por isso que elas são democráticas, elas têm assembleias, todas elas têm assembleias, todas elas, as regras são produzidas coletivamente, e todos são fiscais dessas regras, que podem ser mudadas em uma nova assembleia, se assim for o desejo justificado pela comunidade. Então, você tem instâncias colegiadas, instâncias de participação que vão fazendo com que mesmo que você não diga a palavra cidadania, ela está aprendendo na cidadania. Mesmo que essa palavra não apareça em nenhum momento. Mas é o exercício desse conjunto de ações colaborativas, participativas e de interesse do próprio indivíduo que está naquela comunidade em relação à coletividade que dá o caráter da educação na cidadania. Então, uma escola autoritária educa para o autoritarismo. Uma escola colaborativa educa para a colaboração. Todos que vão estudar numa escola colaborativa vão ser colaborativos? Nem sempre. Nós somos diferentes, a gente tem que lidar com isso. Vão ter jovens e vão ter adultos que não querem. Respeito, ótimo. Mas no autoritarismo também tem gente que não aceita aquele autoritarismo e se desenvolve e se forma contrariamente àquele modelo que ele está. Então, trabalhar com essa diversidade que é nosso desafio cada vez maior. Gente, são 6h15, faltam só 15 minutos. Eu vou adiantar. Eu vou deixar os vídeos para sexta-feira. Sexta-feira a gente vai navegar por cenas de escolas e conversar sobre essas cenas. Topam? Quarto ponto, a escola não muda. Eu separei para hoje, eu deixo para sexta. Perfeito. Então, o quarto ponto que eu anotei, que a escola não muda. Não muda o mundo, mas não o reproduz. Tá? A gente sabe que o nosso poder de mudança, ele é pouco. Principalmente quando a gente age em uma escola que a gente não tem parceiros, não tem uma comunidade que nos ajuda. Sem dúvida. Mas isso também não significa que nós devemos desistir. Mas temos a consciência que a luta é maior na medida em que você não tem parceiros, não tem um apoio da comunidade. Né? Então, eu estou numa escola no município que eu tenho parceiros ótimos mesmo. Assim, eu agradeço muito a Deus por tê-los colocado assim, no meu ambiente de trabalho, ter me ensinado muito, ainda me ensina muito. A gente troca muita ideia, muito bom isso aí. Bom, antes de apresentar meu trabalho, que é rapidinho, professor, que é uma frase, eu vou pegar o que o senhor falou, que o senhor disse que nós partimos da BNCC até chegar à comunidade, e, na verdade, nós temos que fazer o inverso. Né? A BNCC, a pouca leitura que eu tenho, ela provoca isso mesmo, que a gente faça o inverso, que a gente inverta a pirâmide, mas a pirâmide é pesada. Inverter essa pirâmide é difícil, não é fácil, não. A coisa não é... Acho que talvez seja mais fácil juntarmos os professores do município de Aracaju, viajarmos para o Egito e virarmos a pirâmide lá, as 3 de uma vez, transformar isso aí, mas não é impossível, não, viu? Não. Também não é possível a gente encher vários aviões e chegar lá no Egito, né?
Mas vamos lá, professor, por que escolher? Posso compartilhar a produçãozinha que eu fiz aqui? Oh, claro, claro, será um prazer. Gente, pegando essa fala de Marcelo, eu estou aberto também para parcerias. Eu estou colocando aqui hoje é nosso penúltimo encontro síncrono. Teremos mais um na sexta e finalizamos o curso. Então está aqui meu e-mail, que é o e-mail que eu utilizo para trabalho coisas pessoais, principalmente trabalhos que são escolhas, né? Tem aquele outro acadêmico que eu não uso, eu só uso mais para aula mesmo e para acesso às ferramentas do pacote institucional. E tem meu WhatsApp também, fique à vontade para a gente estabelecer parcerias. Eu tenho muito desejo de ser parte de construir para ser parte de uma comunidade de aprendizagem, numa escola que tenha grupos, ou um grupo grande que deseje que isso aconteça. Então, está aqui, copie e cole aí para vocês terem meu contato. Vamos lá. Fique à vontade, Marcelo. Bom, professor, minha produção é essa aqui, né? Existem diferentes formas de aprender e de ensinar nos processos educativos. Por isso que o exercício da democracia é essencial para a concretização dos princípios educacionais, né? E aí eu coloquei aqui o quadro, um indivíduo aprendendo sozinho, em grupo, o sol, que a escola não ocorre só dentro dos muros da escola, né? O livro, a escola, a parte interior, a parte exterior, coloquei o computador, coloquei o console de game, enfim, são diversas formas que o aluno tem para aprender e que a gente tem para ensinar, tudo dentro do exercício da democracia. Foi isso que eu tentei fazer. Muito bom, Marcelo. Parabéns também. Nós temos 10 minutos, eu queria mostrar... Muito bom, né, Sayonara? Também concordo. Aliás, todos aqui que falaram, que estabeleceram uma relação com o filme, muito bacana. Alguém levantou a mão e eu não vi? Alguém tinha levantado a mão para falar? E eu não sei. Eu levantei, professor. Foi a Adriana, exatamente. Só rapidinho, só para falar rapidinho. Professor, eu me senti pequena, né? Porque todos produziram coisas tão grandiosas. Né? Mas a colega fez um poema. A fala também foi grandiosa. Fez essa apresentação belíssima, né? Muito legal. Adriano? Oi, professor. Eu estou aqui. Eu estava ouvindo. Primeiro, pedir desculpa pela demora de entrar, porque ocorreu um imprevisto. Tudo bem, meu. Relaxa, a gente acontece, muito tranquilo. Como eu assisti também o filme, eu só queria, se for possível, der tempo, eu anotei aqui 2 pontos que eu achei essenciais no filme e podem ou não contribuir para a discussão. Vamos lá, à vontade. Foram 2 pontos. O primeiro ponto foi o que eu achei mais essencial. O segundo ponto foi o que eu achei mais essencial, mas eu vou começar pelo primeiro. O primeiro foi que eu discordei um pouco do filme, de uma parte só. Quando o rapaz que estava narrando, que eu não peguei o nome, ele disse que existe aprender sem sofrer. Aí, para mim, todo aprendizado ele é sofrimento, independente de ter aulas aos sábados e domingos e feriados. Ou, como diria Santo Agostinho, ele disse lá na Idade Média, para mim, todo aprendizado é sofrimento. Conhecimento, como dizia Sócrates, lá na Antiguidade, né? Conhecimento, ele não passa por osmose, e o senhor bem sabe disso, e todo mundo sabe disso também. Mesmo que você pegue uma aula no YouTube, você tem que ter, no mínimo, tempo, dedicação e prestar atenção, porque conhecimento jamais passa por osmose. Conhecimento requer tempo, consequentemente, dedicação, consequentemente, sofrimento. Esse foi o primeiro ponto, Bruno. Adriano, então você é um santo agostiniano,
Não necessariamente. Eu já passei das minhas idades da minha idade das trevas, apesar de que ela vem às vezes. Mas eu acredito ainda nisso, professor. Independente das tecnologias que incentivam muito, tanto a parte do professor quanto do aluno, está muito mais fácil o conhecimento, mas se o aluno não se dedicar para pegar as aulas do YouTube com os melhores professores que tem lá, se ele não prestar atenção, do mesmo jeito que ele presta atenção para jogar, do mesmo tempo que ele presta atenção para estar lá nas mensagens com os amiguinhos, se ele não tiver essa mesma atenção para buscar informação, buscar conhecimento, então, se não tiver esse tempo, dedicação, ele não aprende de maneira alguma. Aprende a jogar, mas a conhecimento não. Porque, repito, conhecimento não jamais, nunca passou e nunca passará por osmose. Sim. E não é da tela que joga para a cabeça deles, logo eu aprendi. Eu peguei no Wikipédia uma informação, logo eu conheço tudo. E isso nunca deu certo. Com o professor, também nunca dá certo com o aluno. E o senhor bem sabe disso, e todo mundo que já é mais experiente do que eu na área, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Esse foi o primeiro ponto, professor. Eu só discordo que essa dedicação precise ser pelo sofrimento. Se a gente tivesse mais tempo no curso, eu iria tentar, vamos dizer assim, estabelecer um diálogo mais profundo contigo para a gente pensar que não se aprende por osmose, não se aprende, precisa de dedicação, seja educação, precisa de continuidade, sem continuidade a gente não consegue, mas essa continuidade ou essa dedicação não necessariamente precisa ser pelo sofrimento, é só uma compreensão filosófica de uma raiz, ou de uma vertente, ou de uma escola que se tornou, que a escola aristotélica, né, o mundo ocidental se tornou aristotélico. E herança cristã, judaico-cristã, que se aprende pelo sofrimento, tomando chicote. Eu discordo, mas isso aí gera uma polêmica enorme. Mas o que é bom é, você apresentou muito bem o seu primeiro tópico, e eu estou aqui dizendo de uma outra forma. Cada um vai usar essa informação para o que tiver interesse. A ideia é essa, não é fechar, nem eu mudar você, nem você me mudar. Só lembrando que, como o senhor também sabe, sofrimento aqui entendido não como aos moldes cristãos, né? Daquele do se autoflagelar-se. Não é nesse sentido, não. No sentido de que, da dedicação, de pegar livros, não só em 5 minutos de Wikipédia, nem só 5 minutos de YouTube. Nesse sentido, é se dedicar em livros, em vídeos, nesse ponto. Perfeito. Como o senhor também já sabe. Sim, o segundo. Adriano, permite. Eu vou te provocar. Um dos maiores prazeres que eu tenho é ler. E ler aqueles livros grossos mesmo, entendeu? Assim, para alguns é sofrimento. Para mim, é prazer. E se eu tivesse a oportunidade de ter esse prazer, se eu tivesse mais tempo para ter esse prazer, ou esse sofrimento, eu leria mais. Não no sentido de para querer saber mais, também, mas porque eu acho que é um ato agradável. Né? É só uma provocação. Vamos lá, vamos ouvir Adriano na segundo tópico. O primeiro já foi polêmico, vocês já viram. Né? Não, lembrando que o prazer também é Adriano. Isso, professor. É contaminado por isso, professor, viu? É contaminado por isso, infelizmente ou felizmente, viu? Lembrando que o prazer, Marcelo, também é sofrimento, viu? Também. Mas é isso aí. Sim, o segundo ponto, professor, que eu achei essencial, que foi eu entendi que foi o norte de todo o filme, sabe? Foi o norte de todo o filme, aliás, de todo o documentário. Foi lá no início, foi a primeira frase do filme, quando aquele rapaz está narrando, eu não sei o nome dele, ele diz assim, que no início, o cara diz assim que foi no dia primeiro, teve o primeiro dia de aula e ele levou o filho dele para a aula, e o filho tinha 7 anos. É o Tião Pronto. Ele disse que levou o filho dele para o primeiro dia de aula, o filho tinha 7 anos, e era uma aula inaugural, e a diretora fez um discurso acolhendo todo mundo, né? E disse, esse aí foi o que eu gostei mais. As crianças são como uma página em branco. Isso foi o discurso da diretora. As crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro.
Aí ele chegou e disse, ele olhou para a professora e disse, essa professora não entende de criança. Isso aqui foi o ponto que eu achei essencial, que discorria todo o documentário. Por quê? Porque esse é o contraponto da escola tradicional, né? Que o discurso da diretora. E ele dizendo que ela não entende de criança. Primeiro, página em branco, eu tirei 2 pontos dessa fala dela, né? Primeiro, página em branco, que referia ao filósofo inglês do século XVII e XVIII, John Locke, que ele dizia que a mente é como um papel em branco, como você sabe disso, todo mundo já sabe também, uma tábua rasa. Exatamente. Então, as impressões sensíveis vão sendo depositadas, transformando em conhecimento posterior. Então, a criança aqui não teria nenhum conhecimento, era o depositário, e quem depositava o conhecimento era o professor. Mas o ponto essencial foi quando ele olhou para ela e disse, essa mulher não entende nada de criança, porque as crianças são inteligentes. Tem cultura. Elas fazem perguntas incríveis. Elas, com o passado, agora, quando ela vai para a educação, paradoxalmente, é que ela se corrompe, né? Como diria também o Rousseau lá, né? Engraçado, elas fazem perguntas incríveis, mas com o passar do tempo, elas não sabem fazer mais essas perguntas. Então, foi esse ponto também. A escola moderna ensinou todas as respostas, sem fazer perguntas. Aí educou para isso. Que tem a ver com o modelo iluminista, com o pensamento iluminista, né? Mas é assim. Muito bom, Adriano. Para finalizar. Desculpa. Só vou finalizar. Tinha muito mais coisas dentro dessa. Isso eu fui ver também, fui me basear também sobre essa ideia das crianças serem inteligentes e elas fazerem perguntas inteligentes. É muito bom assistir quem quiser também. Um vídeo tem no YouTube de Ariano Suassuna e Rubem Alves em Provocações. Os dois tá em Provocações, um programa que foi gravado. Eu conheço, Ariano Suassuna, algumas vezes. Perfeito. Ele fala muito, é uma sugestão optativa para quem se interessar. Ele fala muito sobre essa ideia. Oi, professor. O que você acha da gente, como a gente vai navegar por filmes no próximo encontro e discutir esses filmes, esse já é um deles. Pronto. Pode ser? Pode ser, sim. A gente mostra. Ele é curto, né? Não é o. Isso, é curtinho. É a parte curta, exatamente. Quem tiver interesse, é só colocar lá Rubem Alves e Ariano Suassuna em Provocações. Eu acho que é 26 minutos. Um é maior. Mas o Ariano Suassuna é 26 minutos. Ele vai falar sobre exatamente essa possibilidade do conhecimento das crianças. É interessante, eu achei incrível. Eu vou selecionar um trecho para não ser o filme inteiro, senão a gente não consegue visualizar os outros. Todos eu vou mostrar alguns trechos. A gente vai navegar por filmes no nosso último encontro. Era esses pontos, professor, que eu fiz aqui. Eu achei interessante. Muito bom. Todos vocês. Parabéns. Leonara, você quer falar? Só rapidinho. Era uma sugestão, aproveitar que Adriano falou. Será que nós poderíamos, professor, criar um tópico lá no AVA, no fórum, não sei, com referências bibliográficas, porque assim, tipo, Marcelo, ele desde o início vem sugerindo vários livros, várias bibliografias, digamos assim, bibliografias complementares, sugeridas por quem participou do curso e também pelo senhor, claro. Porque daí a gente poderia ler depois. Não precisa me chamar de senhor, porque eu não sou um senhor. Eu sou o professor Ozemário. Mas eu sei que tem uma tradição, né, que a gente precisa romper com... Eu sou um dos que gosta de romper com tradições. Aliás, eu curto as culturas, mas desde que elas não me aprisione. Quando chega na prisão, eu costumo dar uma escorregada no que eu gosto das culturas, né? Todas. Então, a gente... eu vou abrir um tópico, assim, sugestões bibliográficas, vai ser um tópico específico. Sugestões, e aí colaborações, cada um vai sugerindo, ali eu coloco também alguns que eu considero interessante dentro dessa temática que a gente está estudando aqui, e outros vão colocando, e a gente faz uma bibliografia, uma referência bibliográfica a partir de nós, da comunidade, dessa pequena comunidade aqui que se formou com o curso. Certo? Hoje mesmo, se no máximo até amanhã de manhã eu abro esse
esse tópico. Vou tentar abrir já agora, certo? E é uma ótima ideia, Sayonara. Muito massa. 18h33, passa rápido demais. Olha, eu tenho gostado de trabalhar com vocês. Muito bom. É um curso muito rápido, muito curto, mas esse movimento entre o texto síncrono, assíncrono, material assíncrono, multilinguagens e um momento que é metade da carga horária para a gente dialogar, eu considero que dá para a gente fazer trabalhos bem interessantes. E eu tenho um desejo de fazer parcerias, como falei, na educação básica, quem sabe construir uma escola inovadora, pública, em Sergipe, em Aracaju, que é onde eu moro, né? Tá bom? Vocês têm meu contato até... Eu ainda vou disponibilizar um tópico amanhã, né? E aí a gente finaliza na sexta. Tá bom? Para também não me sobrecarregar, eu vou fazer mais um e vou colocar lá do mesmo modelo, com materiais para vocês navegarem, e na sexta a gente finaliza. Certo? Gente, muito bom. Fiquei super feliz aqui com o nosso encontro, muito massa. Obrigado e parabéns. Tá bom, gente. Então, tchauzinho. Até sexta-feira. Até Tchau. sexta. Até sexta, Érica.